Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em João, capítulo 4, de verso 23 a 24. Que o nosso bom Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, Ele aqui chama e clama aos seus filhos. O nosso bom Deus, Ele nos trata como filho, o Pai, e ele se retrata como Pai, porque Ele é o nosso Paizinho amado e querido, e Ele diz: filhos, eu busco filhos que me adorem em espírito e em verdade, porque nós somos formados em três, em corpo, alma e espírito, e o espírito está ligado diretamente ao Pai. O nosso espírito está ligado ao Pai, o corpo está ligado às coisas terrenas, mas o Espírito do Senhor está conosco e é uma conexão da gente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor, Ele diz que busca adoradores, que busque em espírito e em verdade. Para isso, o Senhor quer que a gente tenha um coração ensinável, estejamos alinhados, o coração rendido, que a gente tenha fome e sede da sua palavra. Ele aqui também fala que chegará o tempo que muitos buscarão e não o encontrarão. Mas ele faz aqui também uma retificação para o presente e para o momento. Já chegou, é chegado o tempo. Glórias a Deus. É chegado o tempo que nós temos que estar, meus amados, queridos irmãos, rendidos no altar do Senhor, levantando um altar de oração, de adoração ao Senhor, porque o nosso espírito, quando está em adoração com o Senhor, ele fala ricamente e poderosamente com a gente. Ele quer que a gente venha se desprender dos barulhos, se desprender das zoadas, se desprender dos ruídos, porque o Senhor é aquele que atua, mas Ele atua no silêncio. Onde há zoada, onde há barulho, o Senhor não atua. O Senhor não fala, o Senhor só fala no silêncio e na sua intimidade. Glórias a Deus. E aqui no verso 23 a 24 ele diz assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou. Virá seria no futuro, mas ele faz aqui uma retificação, mas já chegou, esse tempo já chegou, ele levou para o presente e para o momento. Glórias a Deus, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses adoradores que o Pai procura. O Senhor está procurando, o Senhor está buscando. E quando Ele não encontra, Ele não fica parado em uma pessoa. Ele já busca outra pessoa. Ele já tem uma outra pessoa, porque Ele é aquele que conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. O que aconteceu com Moisés? Moisés resgatou o povo do Egito, mas Moisés não pisou na terra prometida. E quando o Senhor a recolheu, o Senhor já tinha uma outra pessoa, o Senhor já estava preparando no íntimo de outra pessoa, mesmo sem ele saber. Josué estava sendo preparado para essa dádiva e para essa graça. O Senhor, ele não para. O Senhor está em movimento constantemente. Ele fala conosco o tempo todo. Mas quando a gente não está alinhado, quando não é aquilo que a gente ainda está ouvindo o Senhor, para a gente fazer o que o Senhor está nos colocando, nos presenteando, nos dando em nossas mãos, ele vê que nós não estamos aí, não é chegado o momento, porque quando a gente se posiciona, eis-me aqui, Senhor, e se posiciona em oração, em redenção, em
em querer fazer, em querer ser, em querer estar em espírito e em verdade com o Pai, ele se revela aos seus, porque o Senhor é aquele que não perde tempo para com aqueles que não querem, mas aqueles que querem, o Senhor se dedica todo o tempo dele, os feitos dele chega para nós. Ele só quer que a gente venha estar alinhado e dizer: eis-me aqui rendido ao propósito. Glórias a Deus. E aqui, portanto, continuando, porque Deus é Espírito e é preciso que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Como o Senhor é aquele que conhece o mais profundo, o mais profundo, que é o oculto e o escondido do nosso ser. Nada passa despercebido aos olhos dele, porque ele conhece o nosso pensar, o nosso agir, o nosso falar. Em tudo que há na gente, o Senhor conhece. Então, nada do Senhor escapa. Então, ele conhece quem é aquele que realmente está rendido em espírito e em verdade, sem nenhuma máscara, sem nenhuma situação forçada, porque o Senhor não atua com pessoas que não querem. O Senhor espera o tempo. O Senhor me esperou 14 anos, meus amados queridos irmãos. Me esperou com paciência e hoje eu sou muito grata ao Senhor. Sou muito grata ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que conhece. No momento que o Senhor me entregou, eu não estava pronto. Eu não estava pronta, mas o Senhor foi me preparando, o Senhor foi me capacitando, o Senhor foi me botando em alinhamento. E para isso eu tive que estar realmente rendida e alinhada ao propósito do Senhor. E agora, há 7 meses atrás foi que o Senhor alinhou, e Ele já vinha trabalhando nesse processo de alinhamento comigo há mais de 3 anos. Em 2022, após a pandemia, de 2022 para cá, começou tudo na pandemia, e de lá para cá o Senhor, que tem a pandemia, tem o quê? 5 anos, né? Exatamente 5 anos, e aí o Senhor foi me alinhando, me botando também no deserto, que todos nós passamos pelo deserto, e nesse deserto o Senhor se comunicou ricamente e poderosamente comigo, e glórias a Deus. E há 7 meses, de 7 meses para cá, o Senhor tem feito uma diferença muito grande na minha vida. Ele não desistiu de mim, colocou o ministério que Ele me deu 14 anos atrás, meus amados queridos irmãos. O Senhor me entregou em minhas mãos, mas eu com as minhas distrações, levei esse tempo todo, mas foi preciso chegar uma pandemia, foi preciso onde o Senhor me colocou em posicionamento de oração, orar pela toda a humanidade, orar pelos meus, pelo todo mundo, ter um coração mais alinhado e ensinável a Ele. E de lá para cá Ele tem feito grandes coisas, tem feito maravilhas em minha vida, e que assim faça com os seus. Assim também foi questão de desde criança que eu tenho mechas de cabelos brancos, e aí eu não aceitava, mas também foi um trabalhar e um agir do Senhor, eu orando ao Senhor, e chegou uma hora que eu cansei. Desde criança, aos 9 anos, não existia nem tonalizante, e aí eu tonalizando os meus cabelos desde criança, mas chega uma hora que cansa, e agora nessa fase de 7 meses para cá, eu orando ao Senhor, e abandonei o tonalizante completamente. Assim também foi o corte do cabelo, essa nova versão de adotar os cabelos brancos, e também de dar um corte no cabelo, que há muitos anos eu amava meu cabelo grande, amava, e não me via de cabelo curto, porque há muitos anos eu vinha cuidando de cabelo, amava cabelo grande, e ainda amo cabelo grande, mas com esse alinhamento, com essa nova versão, eu tive que realmente pedindo direção ao Senhor. Senhor, é isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor quer que eu corte? Eu quero cortar, está alinhado à sua vontade? Senhor, eu vou adotar os meus cabelos brancos, e eu passei a amar. Estou apaixonada, meus queridos amados irmãos, pelos meus cabelos brancos, por essa transição, por essa nova versão. E para cortar o cabelo também foi na permissão dele. Eu fui cortando aos poucos, aparando e em direção, pedindo a ele. E aí
me deu esse direcionamento, e aí cortei até ir alinhando os cabelos brancos, e vai chegando um corte que fique assim nos ombros, aqui no pescoço, um alinhado, um chanelzinho alinhado, enfim. Mas eu tô amando tanto o corte como os cabelos brancos, assim, tô amando essa versão, e eu agradeço muito a Ele, porque tudo é debaixo da direção do nosso bom Deus. Tudo que eu faço, meus amados queridos irmãos, eu aprendi. Mas aprendi a estar alinhada ao Senhor, perguntando se é da vontade dEle, se está agradando Ele, porque eu não me incomodo de desagradar, nem gosto de desagradar as pessoas, mas eu sei que nem a gente não agrada a todos, porque nem Jesus Cristo agradou, nem a Deus agrada a todos. Mas chega uma hora que a gente tem que estar posicionada no Senhor e tem que estar tudo alinhado com Ele, com a vontade dEle, com o propósito dEle. Glórias a Deus. Eu vou orar para que a gente venha estar alinhado em espírito e em verdade ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigada, Jesus, obrigada, Senhor, por este momento, obrigada, Deus, porque só o Senhor, Pai, só o Senhor, aquele Paizinho amado e querido, que busca adoradores em espírito e em verdade. O Senhor é aquele que alinha o nosso espírito ao do Senhor, porque o teu Filho amado, Jesus Cristo, Pai, veio do Senhor e foi para o Senhor, e quando ele foi, Pai, que ele executou o propósito dele aqui com muita responsabilidade, com muito amor, com muito carinho, com muito temor, Senhor, a Ti, Pai. Ele foi para o Pai, mas o Espírito dele que há nele está em nós. E esse Espírito, Pai, quando nós estamos rendidos, Senhor, o Senhor é aquele que fala diretamente conosco, Pai. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada por ser esse Pai tão amado e querido, aquele que busca adoradores, aquele que quer falar diretamente conosco. O Senhor quer ter uma particularidade com intimidade individual, particular com cada um. Tem coisas, Pai, que o Senhor só revela, o oculto e escondido à própria pessoa, quando a pessoa busca intimidade. Tem coisas que não é para ser revelado através de outras pessoas, de uma música, de uma canção, de uma mensagem. O Senhor quer uma intimidade para conosco, e aquele que está disposto, Pai, aquele que está disposto a estar alinhado a Ti, o Senhor fala, e assim o Senhor tem feito grandes maravilhas, tem me surpreendido, tem me impactado, tem, Pai, feito com que eu me renda mais e mais e mais, porque a cada hora e a cada momento que eu estou na Tua presença é um momento único, é um momento especial. Obrigada, Pai, obrigada por me dar esse privilégio, obrigada por dar esse privilégio aos meus irmãos, obrigada, Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado com tudo e com todos, com toda a sua humanidade, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. Todos filhos do Senhor é amado e querido do Senhor. O Pai, o Senhor não gosta do pecado, mas o Senhor ama os seus filhos, ama o pecador. E quando nós estamos alinhados, rendidos a Ti, Senhor, o Senhor faz uma obra, sobrenatural em nossas vidas, e assim o Senhor tem feito grandes maravilhas em minha vida. Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja com todos, comigo, com a minha família, com meus irmãos, com toda a sua humanidade. Que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.